Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Meu nome é Laura Marise e eu sou doutora em Biociências e Biotecnologia, divulgadora de ciência no Nunca Vi um Cientista e a louca da papelaria. E hoje nós vamos entender a origem e evolução das canetas. Uma das histórias mais curiosas que eu já encontrei nessa minha vida de colecionadora de canetas foi a de que a NASA teria investido milhões de dólares para desenvolver uma caneta que funcionasse na microgravidade para os seus astronautas, enquanto astronautas russos teriam simplesmente usado lápis. Embora realmente não se veja aquela famosa caneta de tampa azul em gravidade ou perdido em Marte, o buraco dessa história, ou melhor, o tinteiro, é bem mais embaixo. A tinta das canetas é um líquido projetado para fazer duas coisas: fluir para o papel e se transformar em sólido, nessa ordem. Fluir e se transformar em sólido é algo que líquidos fazem, mas fazer as duas coisas na ordem certa, de forma confiável e em um prazo muito rápido para que não borre e se torne ilegível é muito mais complicado do que se parece. O primeiro par de tinta e caneta que se tem registro parece ser do Antigo Egito, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A tinta era feita a partir de uma combinação da fuligem das lâmpadas a óleo, rica em carbono, com água e goma da acácia. Embora fosse uma tinta muito durável, era fácil de borrar e também fácil de ser apagada, como um lápis. Na saga para encontrar uma tinta mais permanente e menos borrável, se testou de tudo: frutas, plantas, minerais e até tinta de lula, que pode não ter dado muito certo para escrever, mas é uma iguaria culinária. Até que se chegou à tinta ferrogálica, conhecida dos romanos desde os primeiros anos da era cristã e amplamente utilizada em documentos na Europa da Idade Média até meados do século XX. É a tinta que foi usada para escrever a Bíblia, o Alcorão e as peças de Shakespeare. Essa tinta é feita a partir de ferro, vinagre e galhas de carvalho, que são pequenos tumores do carvalho ricos em tanino. Taninos estão presentes em várias plantas, como o vinho tinto e o chá, por exemplo. É graças aos taninos que a tinta ferrogálica se adere bem ao papel, porque afinal, o que é a escrita senão uma mancha de tinta intencional? Por se depositar dentro do papel ao invés da superfície, a tinta ferrogálica não pode ser removida por ação mecânica e nem por lavagem. É uma tinta indelével. O inconveniente dela é que ficava em um pote onde a caneta era mergulhada, o que era a receita perfeita para se ter manchas para todo lado, até mesmo na mão dos escritores. Para contornar isso, começaram a ser desenvolvidas as canetas tinteiro, que tinham seu próprio reservatório de tinta. Mas desenvolver uma caneta com seu próprio reservatório de tinta traz outro problema: como controlar o fluxo de tinta para que ela não saia toda de uma vez e provoque um borrão na página. O tamanho do orifício na ponta da caneta deveria permitir a saída da tinta em quantidade adequada e a entrada de ar ao mesmo tempo, para garantir um fluxo constante e uniforme do pigmento. Toda vez que você quiser tirar um líquido de um recipiente, vai precisar trocar por algo, que na maioria das vezes vai ser ar. Se o líquido não for substituído por nada, vai se formar um vácuo dentro do recipiente, evitando que mais líquido flua para fora. E aí fazer um buraco no topo do reservatório para o ar entrar por cima parece ser a solução óbvia, mas a tinta era tão fluida que se você virasse a caneta de cabeça para baixo, ela vazaria. Esse problema foi parcialmente resolvido com a criação de uma ponta de metal que permitia que a tinta fluísse por uma combinação da gravidade e ação capilar, enquanto o ar que entrava passava na direção oposta para o reservatório. Mas ainda havia o problema dos borrões, porque a tinta demorava bastante para secar. As canetas tinteiro eram o futuro da escrita, mas a físico-química das tintas parecia ser o empecilho. Diversos fabricantes tentaram criar tintas novas e inusitadas, mas uma pessoa decidiu olhar para uma que já existia: as tintas de impressão de jornal. Elas eram excelentes para evitar borrões, porque secavam muito rápido, mas eram viscosas demais para fluir uma caneta. Por que então não redesenhar a caneta? O inventor húngaro László Biró passou a pensar em maneiras de recriar em uma escala muito menor o processo de impressão nos jornais, que utilizava grandes cilindros para transferir a tinta para o papel. Ele acabou tendo a ideia de usar uma pequena esfera para molhar continuamente a ponta da caneta com a tinta. Mas as tintas da prensa realmente seriam muito viscosas para que a gravidade as puxasse do reservatório da caneta para a esfera. Foi aí que um conceito da física veio ao socorro: o fluxo não newtoniano. Fluidos não newtonianos são líquidos que se comportam ignorando a lei da viscosidade de Newton, que diz que um fluido possui viscosidade constante independente da tensão sofrida. Basicamente quer dizer que eu poderia espremer o fluido que ele continuaria tendo a mesma viscosidade. A água seria um dos fluidos que mais se aproxima de um comportamento newtoniano.
Agora, se você misturar amido de milho com um pouco de água fria, vai formar uma mistura que é muito fluida quando mexida devagarinho, mas altamente viscosa se mexer depressa, a ponto de se comportar como um sólido. Isso é o que chamamos de comportamento não newtoniano, porque a velocidade com que o líquido escorre é determinada pela tensão aplicada, ou seja, ele muda o seu comportamento em resposta a uma tensão. E esse não é o único líquido não newtoniano. Outros líquidos podem ter sua viscosidade, inclusive, reduzida ao receber uma tensão, ficando mais fluidos. Um delicioso fluido não newtoniano que se comporta ficando menos viscoso sob pressão é o ketchup. Por isso que dá aquela chacoalhada, batidinha ou apertada no frasco, faz com que o molho escorra para abraçar as suas batatas fritas. E tudo o que o Birol precisava para obter sua tinta de caneta perfeita era um líquido não newtoniano que tivesse propriedades parecidas com as do ketchup. Uma tensão aplicada faria a tinta escorrer para fora da caneta e a ausência de tensão no papel a faria secar rapidamente como um sólido. Com o seu design contendo a pequena esfera e um reservatório de tinta, e o desenvolvimento de uma tinta com propriedades não newtonianas, estava criada a primeira caneta esferográfica moderna de sucesso comercial, nos anos 30. E para funcionar perfeitamente, a caneta esferográfica precisa de uma ajudinha da gravidade. Pode tentar aí escrever no papel com a caneta de cabeça para baixo. Ela vai parar de escrever após alguns segundos. É por isso que na microgravidade do espaço, a tinta não consegue fluir para o papel nem com a tensão aplicada na esfera, o que impede que essa caneta seja parte do kit astronauta. Então a NASA realmente gastou milhões de dólares para inventar uma caneta espacial? Na verdade, não. A Space Pen existe, só que ela foi desenvolvida pela empresa privada Fisher Pen Company em 1965. Essa caneta pode escrever de cabeça para baixo, aguenta temperaturas de menos 35 a 121 graus Celsius e escreve até mesmo debaixo d'água. Isso é possível porque a caneta de Fisher não depende da gravidade para fazer a tinta fluir. O cartucho é pressurizado com nitrogênio a 2 atmosferas de pressão. É mais ou menos a pressão dentro dos pneus de um carro comum. Essa pressão empurra a tinta em direção à esfera da ponta da caneta, onde ela funciona da mesma forma que na caneta esferográfica comum, com a pressão da esfera no papel, tornando a tinta mais fluida e permitindo que ela escorra. Mas não era mais fácil usar lápis, como a história diz que os russos fizeram? Pois é, essa parte da história também é falsa. No início das viagens espaciais, tanto astronautas da NASA quanto cosmonautas soviéticos usavam lápis, mas logo ficou claro que eles não eram uma boa ideia. As pontas lascavam e se partiam e ficavam flutuando na microgravidade, onde poderiam prejudicar um astronauta ou um equipamento. Além disso, lápis são inflamáveis e a atmosfera das naves e estação espacial tem alta concentração de oxigênio, o que favorece incêndios. Por isso, quando a Space Pen foi inventada, tanto a NASA quanto a União Soviética passou a usá-las em suas missões espaciais. Atualmente ela ainda é usada, além de lapiseiras com grafite grosso e marcadores com ponta de feltro. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos assim por aqui, me conta nos comentários. E se a ciência por trás das coisas é algo que te desperta curiosidade, te convido a conhecer o Nunca Vi um Cientista. Lá a gente fala de tudo um pouco e até te ensina a cozinhar melhor usando a ciência. E não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, além de se inscrever aqui no Nerdologia. Até a próxima!